algumas passagens. Em Atos 13, a Bíblia diz que Paulo se envolvia na igreja. E em Atos 13, fala que na igreja de Antioquia, onde ele servia, tinha profetas, tinha mestres. E essa igreja, não só o pastor, mas a igreja toda orava e jejuava. Num culto, um dia, igual esse culto nosso aqui, enquanto ele jejuava e orava, sabe o que o Espírito Santo falou com a igreja? Envia Barnabé e Saulo para o que eu tenho separado para eles. Deixa eu traduzir o que isso significou. É a mesma coisa nesse culto aqui, a igreja em oração. Chegou o Espírito Santo e falou assim: olha, envia o pastor Josué e o pastor Robson agora para um lugar aí. Mas como assim? E os pastores? São vocês. A gente não vê nenhum relato da igreja murmurando, porque essa igreja, esses irmãos, e a orientação que Paulo tem, eles se moviam pela oração. Como anda a sua vida de oração? Como anda aquele momento de você estar a sós com Deus, e antes de você colocar sua agenda, você perguntar: Deus, qual que é a agenda do Senhor para a minha vida? E célula é um ambiente tão lindo para a gente viver os maiores milagres do Evangelho. Eu tenho célula lá em casa. Minha esposa é líder de célula Kids, eu sou líder da célula de adultos. Eu cheguei aqui no Rio há 1 ano e 4 meses. Amo esse lugar. Eu que não acredito em reencarnação, tá, gente? Porque se eu acreditasse, na outra eu tinha nascido aqui. Fala mal do Rio de Janeiro perto de mim que vocês vão ter um problema. Amo aqui, amo as pessoas, a alegria das pessoas. Você deve estar, o pastor está cego. Não, é energia. E outra coisa, tem um cenário mais propício para o avivamento do que esse cenário que a gente vê ao redor do Rio, de violência, disso tudo. É para a gente ser luz, a gente vai ser útil aqui. Nós vamos, em nome de Jesus, ser o principal responsável por uma revolução nessas comunidades. Eu creio piamente nisso. Deus tem você para iluminar a cidade. Tem gente que fala assim: nossa, pastor, sabe aquele texto, nos últimos dias, que antecede a volta de Jesus, o amor de muitos vão esfriar, inclusive dos escolhidos, pastor. Então lê a Bíblia ao contrário, também é verdadeiro. O amor de poucos vai aumentar, eu sou um deles. De muitos vai esfriar, o de poucos vai aumentar, e eu vou ser um deles. Eu vou ser um Noé da minha geração. Você vai ser alguém que Deus vai olhar e falar assim: meu servo está ali. Sabe por quê? A gente está meditando aqui no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já veio, já foi. Hoje Deus tem você. Hoje Deus tem sua vida para usar. E a maior alegria é a gente ser um instrumento de Deus para a salvação do outro. Quando a gente é salvo por Cristo, eu estava ali assentado, e eu aprendi com o meu pastor, antes de subir: Deus, se o Senhor não me perdoar agora de todos os meus pecados, eu não vou subir para pegar na tua palavra. Subir branquinho igual anel, resetado aqui, perdoado, uma oração sincera. É isso que Deus tem para nossas vidas. E a célula, gente, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida chegaram lá em casa. Tem 1 ano e 3 meses que eu conheço. Um belo dia, uma irmã da célula, muito aflita, mandou mensagem no grupo da célula: por favor, orem por meu irmão, ele acabou de tentar contra a vida dele. E a célula começou a orar. E aí, nos nossos encontros lá, a gente pedia a irmã para sentar na cadeira da bênção. O marido dela é o cunhado, né? Convidou ele para o encontro. Ele entregou a vida para Cristo. Ele fez vida vitoriosa na nossa igreja e foi batizado. Gente que a gente nunca viu. A gente tem a oportunidade de livrar da morte. Essa é a recompensa. Essa é a vida da igreja que transforma a sociedade. Uma igreja que ora. No culto de quarta de milagres aqui, chegou uma irmã cadeirante. Ela está me vendo lá de Portugal. A Ana.
E ela sentou ali, e na hora que acabou, minha esposa chegou perto dela. A gente tinha acabado de chegar aqui o ano passado. Eu posso te ajudar aí no carro? E ali a minha esposa descobriu a melhor amiga dela do Rio de Janeiro. Ela está na nossa célula, ela foi batizada. E a gente começou a clamar por essa família que está vendo a gente. Eles estão de passeio em Portugal. No último batismo da praia, a gente fez um jejum para o pai dela se batizar. E ele estava com o coração duro. Ele sabe o que eu estou falando. Porque hoje ele tem um coração mais mole que eu conheço. Ele chora na cela toda vez. E através do jejum, um dia na cela, a pastora Nádia estava lá, gente. A gente não tinha ninguém para batizar. Aí o homem fez assim: chega, eu vou entregar, esse coração duro vai entregar para Jesus. Eu vou me batizar. Pensa numa cela que chorou de alegria. Seu Farias se batizou nas águas. É o nosso irmão em Cristo. Está morrendo de saudade de estar com vocês. Está vendo a gente agora. Isto é, eu vivo igreja. Terceira atitude. Faça o que é certo, mesmo que não dê certo. O livro de Atos relata Paulo passando de cidade em cidade, Paulo ministrando cura. Numa determinada cidade, uma menina que era possessa, Paulo foi usado por Deus para libertar ela de espíritos malignos. Sabe o que ele recebeu? Açoites. A Bíblia narra que ele foi arrastado, açoitado, acorrentado e preso. Quem em sã consciência deseja fazer o bem e deseja receber o mal? Quem? Mas esse mesmo Paulo, à noite ele levanta, todo machucado, e começa a louvar a Deus. Ele não tem aquela doença que a pessoa gosta de apanhar. Mas Paulo, antes de qualquer coach que usa a palavra para falar de neurociência, para falar sobre o poder da mente, Paulo aprendeu bem cedo que a alegria dele nunca viria do resultado da obediência dele. Às vezes, a gente, como Paulo, faz a coisa certa e recebe decepção dentro da igreja. Às vezes você dá amor, você recebe deslealdade, sim ou não? Mas hoje eu quero te convidar, a igreja, para fazer como o apóstolo Paulo, para fazer como Jesus. O apóstolo Paulo entendeu que a alegria dele nunca poderia vir do resultado da obediência dele. A alegria dele viria simplesmente definindo a quem ele obedecia, que era Cristo. Por isso ele escreveu: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Por isso que Paulo podia todas as coisas naquele que fortalecia ele. Por isso que ele dizia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele se colocava na posição do time de Deus. Eu sou aquele que Deus é por mim.